Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar um pouquinho mais a respeito da questão 43 do Enem 2018. Olha, gente, uma pessoa fez uma pergunta a respeito do enunciado da questão e eu achei muito interessante essa pergunta, vou responder, tá? Olha, a resolução da questão inteira está no vídeo que eu vou colocar no izinho agora, tá? Vai lá se for necessário. Mas fica aqui por enquanto, depois você vai lá. Eu vou ler a questão, vou ler o texto e o enunciado e a resposta correta somente, tá? E para poder comentar o que me perguntaram e que eu gostei da pergunta, né? Bom, vamos lá. Vou fazer a leitura do texto e aos poucos a gente vai conversando sobre o que me perguntaram. Questão 43 da prova azul do Enem 2018. Texto. Encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei. Gente, isso é na mudança, na virada do século XIX para o século XXI. Quero lembrar que nós estamos do século XIX para o século XX. Quero lembrar que nós estamos no século XXI, já faz quase 20 anos, né? Ok? Ok. Isso aqui é algo da história na transição entre os séculos XIX e XX. 1900 para 1800 e pouco para 1900. Ai, ai. Tem um vídeo, gente, eu lancei essa semana um vídeo sobre fake news. Nesse vídeo eu faço desabafo, um negócio que envolve futebol também, mulher no futebol também, nesse meu desabafo. Vou botar aqui no izinho, ó, sobre fake news. Vai lá. Bom, vamos lá, né? Vamos ao que interessa, o que eu tô fazendo, o que eu vim fazer aqui hoje. No contexto apresentado, a pergunta, o enunciado da questão, tá? No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por e a resposta é letra A, argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Gente, tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? O texto, o enunciado, as opções e a questão. Eu vou ler apenas a correta, porque no outro vídeo que eu já falei para vocês, eu comento as incorretas. Mas aqui eu vou falar somente a correta, porque eu quero explicar o que me perguntaram, que é, por que no enunciado da questão não aparece a palavra inferência, já que a palavra biológico não está no texto? Quer dizer, a pergunta é, no contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Por que o enunciado da questão não tem a palavra inferência? Por que não fala, no contexto apresentado, infere-se que, pode-se inferir? Por que não aparece a expressão inferir ou inferência? Por quê? Porque não precisa. E por que não precisa, professora? Afinal de contas, a palavra biológico, argumento biológico, não aparece no texto. Sim, não aparece. Mas nós podemos fazer essa inferência. Quer dizer, o enunciado da questão não apresenta para você que você deve inferir. Ele não diz. Mas esse exercício é o que você deve fazer numa questão como essa.
Vocês sabem o quanto eu adoro a prova do Enem e eu também estou adorando resolver as questões da FUVEST. São provas muito bem elaboradas e são provas que requerem do candidato um trato, uma análise linguística, a interpretação, a análise do texto de forma profunda, sabe? E faz isso de uma forma muito rica. Então, a sua postura como estudante, ao deparar com uma questão como essa, é sim fazer uma inferência. Claro, tá? Quando a gente faz uma análise de um texto, a gente busca realmente a prática, né? da análise por inferências, pressuposição. Vou gravar rápido, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo sobre inferência e outro sobre pressuposição, para ficar mais objetivo aqui o que é inferência e o que é pressuposição. Quando a gente faz a leitura de um texto e a gente precisa responder a respeito desse texto, automaticamente a gente começa a inferir e a pressupor alguns elementos do texto, tá bom? Então, o texto todinho fala sobre uma situação da virada do século XIX para o século XX, em que as pessoas acreditavam que a mulher não poderia praticar muitos esportes, especialmente o futebol, porque ela ia ficar masculinizada, não sei o que. Isso aí é o verdadeiro mimimi, tá? Quando nós feministas questionamos as atitudes feministas, aí vem um monte de gente dizer que a gente tá com mimimi, né? Esse daí é o verdadeiro mimimi. A mulher não pode praticar porque vai ficar masculinizada, que não sei o que. Tô desabafando. Vamos continuar. Olha, gente, então, a pergunta, o enunciado da questão fala assim: no contexto apresentado, o texto é bem contextualizado, né? Ele é colocado numa situação em relação aos esportes, em relação à mulher, virada do século XIX para o século XX, tem um contexto, né? O texto está contextualizado, porque ele coloca em que situação está sendo tratado aquele assunto, tá? No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres, então o texto fala isso, né? É caracterizada por tá? Então, de acordo com esse texto, de acordo com o contexto que está no texto, o que caracteriza a relação entre a prática do futebol e as mulheres? É o argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais, tá? Quer dizer, qual é o argumento usado para declarar que mulher não deve praticar futebol? Um argumento biológico, que ela vai ficar masculinizada, que talvez ela vire homem, quem sabe? Ela vai virar homem, ela vai ficar feia, não vai ficar tão feminina. Né, minha gente? É isso aí. É um argumento biológico. As outras opções, elas não estão dentro desse argumento aí, tá? É argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Justificar que mulher seria inadequada para o futebol. E hoje, graças a Deus, estamos em 2019, mostrando para todo mundo que mulher pode, mulher faz o que ela quiser. E se ela quiser ficar com o corpo masculinizado, ela fica também. E ninguém tem nada a ver com isso. Tá bom, minha gente? Eu espero que tenha ficado claro. Eu quero que vocês coloquem na sua mente que você vai fazer na prova do Enem, na prova da FUVEST, em provas boas como essas, você vai fazer o exercício da inferência e da pressuposição em todas as questões. O enunciado da questão não precisa dizer claramente infere-se que, tá? Às vezes tem vários enunciados que tem a palavra inferência, outros com a palavra pressuposição, mas esse enunciado especificamente para a questão 43 não exige, tá? Nós vamos fazer a inferência e conseguir responder sem que o enunciado traga esta palavra. Então, coloque na sua mente, candidato do Enem, FUVEST, etc. Devo fazer inferência e pressuposição nas questões da prova que eu vou fazer e vou entrar nessa universidade pública federal maravilhosa. Tá, meu amor, eu desejo muito sucesso a vocês. Eu estou aqui, ó, pra
agarrar e ajudar você em tudo, tá? Pode contar comigo, manda nos comentários o que você quiser. Curte o vídeo, por favor, curte. Compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Tchau!